Olá para você que acompanha a programação da Rede Mundial de Televisão. Nós chegamos com Notícias Mundial, hoje com uma entrevista aqui no nosso programa que é especial de férias. O nosso assunto de hoje é a escolha profissional. Ai, que difícil, né? Quando está saindo da faculdade. E a nossa convidada é a Simone Matias, especialista em terapia cognitiva comportamental. A gente já agradece a sua participação aqui no nosso programa. Simone, muito obrigada. Obrigada, amo estar aqui, o prazer é todo meu. Obrigada. Eita, coisa difícil que é escolher, né? A profissão. Parece fácil, mas não é não, né? É isso mesmo, olha, a gente vai assistir uma matéria antes de começar esse bate-papo que eu tenho certeza que vai acrescentar e muito para você que está aí terminando a faculdade e ainda está meio perdido na escolha da sua profissão. Mas vamos ver agora essa matéria. Ao longo da vida fazemos muitas escolhas, mas uma das escolhas mais difíceis é realmente a profissional. Os jovens que mal saíram da adolescência precisam tomar uma decisão que pode definir o futuro. Além disso, são bombardeados por informações sobre as melhores profissões para trabalhar e ainda sofrem, é claro, com a pressão dos pais e as influências dos grupos de amigos. Em alguns casos, a escolha da profissão ocorre ainda na infância, por incrível que pareça. Brincadeiras e sonhos infantis acabam se tornando um objetivo na vida dos adolescentes. A pergunta, o que você deseja fazer quando crescer? Continua sendo comum na vida das crianças e já vem repleta de expectativas de quem? Dos adultos. Elas podem optar pela profissão dos pais ou, conforme crescem, vão alternando as preferências de acordo com o que aprendem sobre cada uma. É bem isso, né, que a nossa produção pesquisou, foi levantar informações, conversou inclusive com alguns adolescentes, jovens, até com as crianças, para a gente saber mais ou menos se já existe essa expectativa. E a gente percebeu que muitas vezes, Simone, a expectativa, na verdade, é maior ainda dos pais do que dos próprios adolescentes. É positivo, vamos começar por aí, é positivo para os jovens receberem incentivos dos pais para seguirem os próprios caminhos e os desejos profissionais? Olha, é bem verdade isso. Eu recebo adolescentes que até já têm a sua escolha, mas por uma influência dos pais, acabam começando a questionar a sua própria escolha. Então, assim, é positivo se for uma sugestão, uma opinião daquilo que o pai tem de experiência, daquilo que ele acredita ser bom, mas a escolha final tem que ser do adolescente. É ele quem vai escolher. Os pais não podem tentar satisfazer as suas expectativas, as suas fantasias no filho, no adolescente. É o adolescente quem tem que escolher. Não só as expectativas, como também muitas vezes as frustrações. Concorda? Porque muitas vezes a gente ouve a pessoa que já está trabalhando, já tem seus filhos, e os filhos vão entrar na faculdade, e aí o pai fala, eu tinha um sonho de ser médico, então já que eu não fui, o meu filho vai ter que ser. E joga aquela carga em cima do adolescente ou da criança, já começa falando desde criança, para que essa criança tome este rumo profissional. E isso é positivo? Pode dar certo lá na ponta final, que eu digo quando faz a faculdade e termina e sai e vai ser um bom profissional? Não, nunca é positivo quando a gente deposita a nossa expectativa ou a nossa frustração no outro. Então, quando o pai percebe, eu não pude realizar determinada coisa, mas o meu filho vai. E aí, muitas vezes, esse adolescente ele vai ficar tomado por uma sobrecarga, por um peso e não vai conseguir discernir. Ele não vai conseguir fazer uma boa escolha tentando suprir essa frustração do pai. E aí o resultado pode não ser bom.
ou tentando agradar, né, aos pais, né, aos familiares, e então na busca dessa profissão. Outra coisa são aqueles testes vocacionais. Eles relatam com fidelidade os dons da pessoa. Você concorda com esse tipo de teste, Simone? Os testes vocacionais, eles são um complemento. Quando a gente pensa na orientação vocacional, os testes, eles são apenas uma parte. Então, eles trazem resultados um pouco mais mensuráveis. Então, um dos principais testes que nós utilizamos, ele vai mencionar as áreas, né? Então, se aquele orientando, se aquele adolescente, ele tem uma tendência maior para biológicas, exatas, humanas, mas o principal do processo de orientação vocacional não são os testes, mas sim a entrevista, o diálogo com esse adolescente, colher um pouco da história, da trajetória, levantar o perfil desse adolescente. Qual é o perfil? É um perfil mais empreendedor ou é um perfil de quem prefere trabalhar numa atividade que seja empresarial, mas mais isolada ou em grupo? Então os testes são apenas um complemento, eles não trazem sozinhos uma resposta. E aí vale então pesquisar também o histórico familiar profissional? Sim, sem dúvida, é uma bagagem boa, porque muitas vezes a escolha vocacional, a escolha profissional do adolescente está baseado no que ele vê, por exemplo, nos pais. Então, a experiência que os pais têm de profissão, então se é um pai que está muito insatisfeito, que sempre reclama, que é sempre queixoso com relação à sua profissão, isso pode ser já um espelho para esse adolescente. Então é interessante, então, sim. Tende a contaminar o desejo dele, talvez, de seguir a mesma profissão? Sim, se o adolescente ele percebe, né, um pai satisfeito, bem-sucedido, pode contaminar, sim, de modo positivo para que aquele adolescente queira, então, seguir a mesma profissão. E às vezes um pai muito queixoso, aí então contamina de forma negativa. Muitos casos a gente vê recorrente até entre os adolescentes que a gente acabou conversando tudo sobre o tema, a gente percebe que as dificuldades que a gente vem enfrentando nos últimos anos, o país, a economia, e isso não é só no Brasil, mas é mundial, a gente tem percebido que muitas vezes as pessoas buscam profissões que possam lhe trazer uma maior rentabilidade. Qual é a profissão do momento? Fala-se muito em engenharia e em algumas outras profissões. Mas o que ela pode me render financeiramente? Você acha que é um caminho perigoso? Muito perigoso, porque as profissões, elas a todo momento têm as suas oscilações. Né, antes se falava realmente muito, né, da engenharia, da medicina, direito, que são profissões aí que têm o seu peso. Mas hoje as sub-áreas de cada categoria é tão ampla que a gente não pode mais encarar, né, e ter isso como profissões de status, né, que vai trazer um retorno financeiro. E quando o adolescente, a pessoa que está na busca, né, às vezes já nem é mais um adolescente, tem pessoas em fases adultas que estão se redescobrindo, né, e que é perfeitamente normal isso, mas basear-se exclusivamente no fator financeiro é um risco, porque um médico ele só vai ser muito bem sucedido se ele tiver perfil para aquilo, se ele tiver vocação para aquilo, né? Assim como qualquer outra profissão. E isso pode acabar até adoecendo mentalmente esse profissional que, na verdade, ele não buscou aquilo que ele gostava de fato, mas buscou por uma rentabilidade que ele considerou ser melhor, mas que o dia a dia dele vai se tornando cada vez mais difícil e ele pode até adoecer com isso. Sim, frustrado, né, por não
se a pessoa já vai com esse foco na questão financeira, ela não consegue passar pelas etapas do crescimento. Que nós sabemos, né, às vezes a gente vê um profissional bem-sucedido, mas a gente tem que parar para pensar qual é a trajetória que esse profissional percorreu, o quanto que ele caminhou para chegar lá, né, para ser um bom professor, para ser um bom médico, um bom advogado, um bom dentista. Então, assim, é importante que o foco não seja exclusivamente na questão financeira. Não é isso que vai nos ajudar a fazer uma escolha consciente. E como a gente pode falar para esses adolescentes, esses jovens ou até pessoas com mais idade, como você disse, que estão se redescobrindo, buscando novas profissões, né? Que caminho elas devem trilhar para serem indivíduos bem-sucedidos, profissionais felizes? Nós temos alguns elementos dentro do processo de orientação vocacional profissional. Então, primeiro, eu preciso buscar algo pelo qual eu possa realmente trabalhar com aquilo. E aí sim envolve o fator financeiro. Então, é algo que eu possa ser pago, mas eu preciso também buscar algo que seja a minha vocação. Quando a gente junta essas coisas, o resultado é muito bom. Então, como assim a vocação? Aquilo que é o meu chamado. Qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? Então, isso vai dar um bom resultado. Quando eu alio com a paixão, que é aquilo que eu sou muito bom em fazer, o resultado é melhor ainda. Então, quando a gente auxilia esses 3 pontos, eu posso ser pago por essa profissão? É a minha vocação? Tem a ver com o meu chamado? Eu sou bom nisso? Eu tenho prazer em fazer isso? Aí o resultado é perfeito. Perfeito. É possível que a pessoa tenha vocação para mais de uma profissão e que muitas vezes elas podem até estar em áreas diferentes? Exemplo, eu fiz um teste vocacional e demonstrou ali que eu tenho vocação para humanas, mas que eu também posso desempenhar muito bem em exatas. Acontece isso? É possível? Sim, é possível porque nós somos dotados de talentos. Então, às vezes nós temos talentos muito diferentes um dos outros. Mas o que a pessoa tem que pensar hoje em dia, na hora de escolher a profissão, é nas sub-áreas, porque cada profissão tem ramificações muito grandes. Leque, né, de opções. Um leque. Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu falo tão bem, eu queria tanto dar aula, mas eu não quero fazer pedagogia. Poxa, não há problema nisso. Você pode fazer uma faculdade, então, de Direito, você pode fazer um jornalismo e pode muito bem futuramente ser um professor. Então, você não vai deixar de usar o seu dom, mas você vai pegar uma sub-área dentro da área escolhida. Sim, ótimo. Bom, a gente vai para um breve intervalo, ainda tem muita coisa para falar sobre isso. Continua sentadinho aí, assistindo a esse programa que é tão interessante, que é a escolha profissional. É uma decisão, gente. É difícil, né? Mas tem alguns casos que a gente olha a pessoa desde criança e ela tem certeza do que ela vai ser. É possível isso? Sim. Mas não conta nada não. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, continua com a gente. Nós voltamos com o Notícias Mundial especial de férias, que traz várias entrevistas com temas dos nossos interesses. Você que está aí assistindo a programação da Rede Mundial de Televisão. Hoje aqui no nosso estúdio, a gente está recebendo a Simone Matias. Ela é especialista em terapia cognitiva comportamental. E o tema que nós trazemos hoje é a escolha profissional. Já foi o primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre dons, falou também sobre as terapias que podem nos indicar, né, aquilo que a gente vai escolher como profissão, a influência dos pais.
E a gente falou um pouco também do medo de repente, escolher a profissão errada. Aí nós deixamos uma pergunta que é a seguinte, ou na verdade uma afirmação. Muitas vezes, eu não sei você aí de casa, você já prestou atenção, conversou com uma criança, ela ainda é pequenininha, e você falando de profissões, do que ela gosta, tudo, e ela já tem certeza, convicção do que quer ser, e aí você encontrou ela mais tarde, passou na faculdade e está exercendo, de fato, aquela profissão que ela tanto falava quando era criança. Aí eu fiz a pergunta para Simone, isso é possível? É, Simone? É possível. A criança, ela exprime o que ela tem de mais natural, né? Então, o que ela tem mais de espontâneo. Então, se é menina, né? Eu me lembro aqui que fiquei pensando quando eu era criança. Era professora. Era o sonho de ser professora, aquela coisa, né? De gostar, mas eu queria dar aula, eu nunca queria ser aluna, né? Eu queria dar aula. E é verdade. E as brincadeiras já giravam em torno disso, né? Giravam. E isso é muito verdade, porque a criança ela é espontânea, ela tá ali exprimindo o que ela vê e admira, o que ela mais gosta de fazer. Então, muitas vezes, sim, a criança ela já vai trazendo e já vai denotando aquilo que ela vai ser no futuro, né? Então, eu brincava de escolinha e hoje estou aqui falando, né, pelos tubos. Então, é muito comum, sim. Agora, de repente não, de repente ela associou, viu alguém, né, e traz uma ideia, eu quero referências, né? Referências, quero ser médico quando crescer, eu quero ser igual a professora, e depois ao longo do tempo ela vai mudando isso. Mas às vezes sim, pode ser. E será, se ela trouxer da infância até a sua maturidade, até a hora de prestar um vestibular, se tornar um profissional, ela manter essa linha de raciocínio, será um bom profissional? Sim, perfeito. É um caso em que o adolescente, a pessoa, ela não precisa do auxílio, por exemplo, de um psicólogo para o processo de orientação vocacional. Ela já tem a escolha dela definida, amadurecida, já sabe onde está a vocação dela, então isso é perfeitamente comum. Qual é o principal questionamento dos jovens hoje quanto ao fato de reconhecer qual é o seu dom e qual é a profissão que eles querem seguir? Você se depara com que tipo de questionamentos? Então, na verdade, o principal questionamento é o medo de errar, né? Então, muitas vezes a pessoa, quando ela está nesse momento, ela acha que tem que ser uma escolha 100% acertada, e isso não é possível. A gente faz a escolha, escolher é muito difícil, porque às vezes entre 2, 3 opções de escolha, a pessoa ela vai escolher uma e vai abrir mão temporariamente, pelo menos, das outras. Então, é perder, né? A gente fala que escolher você ganha por um lado e perde por outro. Então, o que essa pessoa, esse adolescente, essa pessoa que está buscando a escolha profissional, muitas vezes traz, é o medo de errar. E se eu errar? E se eu começar a faculdade e não for aquilo? Então, esse é o principal questionamento. E a gente conhece, sabe, que tem muitos casos em que a pessoa começa a faculdade e no meio da faculdade realmente percebe o que eu estou fazendo aqui, porque vai dando aquela angústia, aquele desespero e fala, não é o que eu queria. É normal? Normal. Tem que carregar alguma culpa por isso? Nenhuma. Isso a gente trabalha muito no processo de orientação vocacional, né? A maturidade para escolher, né? Saber que a gente vai fazer uma escolha tentando acertar. Nós não escolhemos tentando errar, mas se no meio do caminho não for aquilo, acontece, refaz, né? E o conhecimento adquirido, ele nunca é jogado fora. Então, a gente precisa trabalhar essa ideia, né, de que eu tenho que acertar. Não, eu vou fazer uma escolha baseada em dados, mas se não for aquilo, eu posso repensar, eu posso reprogramar. E isso não significa que a pessoa tenha que carregar como uma forma de perda, né? Ou encarar como, poxa, eu tive tanto tempo para pensar e escolhi errado.
Tem que ver como um recomeço? Não deve ser uma coisa negativa? Não, porque hoje em dia nós sabemos que alguns profissionais, depois de longos anos em determinada profissão, mudam radicalmente, né? Às vezes advogados, dentistas, médicos, engenheiros, psicólogos, que deixam de exercer a sua profissão original de base e passam a fazer coisas totalmente diferentes, vão empreender, vão ter um local de alimentação, passam a fazer serviços artísticos, enfim, mudam bem completamente. Diferente daquilo que elas haviam escolhido. Exato. E vamos falar um pouquinho sobre o peso do desejo dos pais. Os adolescentes, os jovens, eles devem se deixar influenciar por isso? Ou eles têm que seguir os seus objetivos, seguir as suas metas e os seus próprios desejos? Quer dizer, construir a sua própria história. Olha, a gente poderia pensar como uma das possibilidades de opinião que o adolescente pode usar a favor dele. Então, é claro, pai, é mãe, as pessoas próximas conhecem aquela pessoa. Às vezes, nem nós mesmos nos enxergamos como nós somos. Então, quem está de fora consegue enxergar, olha, você tem talento para isso, você tem talento para escrever, você tem talento para desenhar. Então, assim, considerar, levar em conta a opinião dos pais, dos entes queridos, das pessoas próximas é super válido, né? Mas aí é aquele negócio, eu vou juntar essa opinião com tudo mais o que eu tenho de visão. Então, o que eu pensei em termos de escolha, o que eu já li sobre as escolhas profissionais, e aí a gente coloca tudo isso na balança. Então, é importante, é legal considerar, mas não pode se tornar esse peso, né? Essa coisa de que eu tenho que escolher segundo a opinião do meu pai e da minha mãe. Não, eu uso isso ao meu favor. A gente vê também que tem muitas pessoas que acabam escolhendo a profissão que a família já traz. A gente vê aí nessas profissões mesmo, né, mesmo como medicina, direito, é muito tradicional, então já vem dos avós, passa para os pais e dos pais aquele desejo de passar para os filhos. Essas pessoas, vamos falar aqui dentro dessa cadeia, quando chega nos filhos, ela escolhe então a mesma profissão porque ela já carrega aquilo da família toda, é aquela hierarquia que vem carregando. Ela muitas vezes vai ser cobrada para que ela exerça esta profissão tal qual o avô, tal qual o pai. Ah, mas o seu pai era um bom médico, o seu avô era um bom médico. E aí aquela cobrança. Isso é bom para a saúde mental deste profissional? Não, não é. Muitas vezes é muito similar casos onde a família tem empresa. E aí, obrigatoriamente, aquela pessoa se vê obrigada a trabalhar naquela empresa, a gerir a empresa, e às vezes pode não ser o desejo primário daquela pessoa, e isso pode ser extremamente prejudicial à saúde mental, porque a gente sabe que a questão profissional é uma área extremamente importante, que ocupa, na verdade, muito espaço da nossa vida. Então, quando a pessoa está insatisfeita profissionalmente, seja porque herdou lá dos pais, dos avós, uma profissão que não queria... Que veio como herança, né? A herança, né? Então, ele passa, sim, a adoecer do ponto de vista mental, né? Essa insatisfação. A gente fala que o trabalho, ele dignifica o homem, né? O trabalho, ele traz realização pessoal. Tá certo. Aquele momento que é o momento da escolha, né, que está deixando ali o colégio para entrar na universidade e escolher de fato qual vai ser o seu futuro, né, que a profissão é aquilo que vai trazer todos os frutos da sua vida madura, sua vida adulta. A idade em que é feita essa escolha, você considera ela boa ou é uma idade, no seu ponto de vista, ainda precoce para uma decisão tão importante? Olha,
a gente poderia sim dizer que é uma idade não precoce, mas que é uma idade onde o adolescente ele está muito carregado de fantasias. Então, de fantasias, de ideais, muitas vezes, como nós falamos, com foco no financeiro, né, de ser rico, eu quero me tornar um milionário. Então, ou eu quero agradar meus pais. Exato. E começa a somatizar tudo isso? Muito, muito. Às vezes a pessoa chega realmente, né? Eu já tive casos de pessoas que estavam orientando os adolescentes, já prestando há mais de 5 anos o vestibular para medicina e com um transtorno de ansiedade gigante, porque pela pressão... Adoecendo e assim, se redescobrindo e no final das contas acabou não fazendo medicina. Então, a gente precisa lidar com essa coisa das fantasias. Então, eu falo que um bom caminho para a gente dissolver essas fantasias é ir conversar com profissionais da área. Então, busque profissionais da área, da sua área escolhida, vai conversar, vai bater um papo, vai passar um dia com aquele profissional. Isso é bacana? Muito. Muito. Entender na prática qual é a realidade desse profissional. Ler sobre a profissão, se aprofundar mais. Exatamente. Participar de feiras, feiras de profissões, quanto mais puder participar, fazer pesquisas, né, de sub-áreas, média salarial, possibilidades, isso é bacana. Tá certo. Bom, hoje a gente conversou com a Simone Matias, ela que é especialista em terapia cognitiva comportamental. A gente falou então sobre a escolha profissional, que parece que é algo fácil, eu quero ser tal coisa, mas não é tão fácil assim, a gente precisa pesquisar, porque é dali que nós vamos construir o nosso futuro, não é mesmo, Simone? Isso mesmo. E como que você gostaria de encerrar, deixando alguma mensagem para quem está nos assistindo agora, para os pais, para acalmar um pouco os pais, para acalmar também a cabeça desses jovens, desses adolescentes que vão iniciar aí uma nova etapa? Olha, eu gostaria de que vocês pensassem assim, façam a escolha o mais consciente possível, pondere, coloca na balança, mas depois de feita essa escolha, fique em paz, fique seguros, né, plenos de que a gente faz muitas escolhas, mas não esqueça que quem dá o ponto final é Deus. Então, se você escolheu, fique tranquilo, fique seguro que o caminho será de sucesso. Muito obrigada, Simone, por ter aceito o nosso convite e trazer informações tão preciosas em um momento de definição. E olha, eu ainda me arrisco, não sou profissional da área da Simone, mas eu ainda me arrisco até a dizer, você me corrija se eu estiver errada, fique à vontade. De repente, saiu do colégio, vai prestar um vestibular, acha que ainda não está preparado para essa escolha? Aguarde. Perfeito. Não é verdade? Com certeza. Espere mais um tempo, quer esperar mais um ano, buscar informações, não tem informações suficientes ainda para que você faça essa escolha? Vai viajar, descansar a cabeça, não é mesmo, Simone? Sim. E depois, então, com mais clareza e tudo, escolher o seu futuro, algo que é tão importante. Nós precisamos de bons profissionais em todas as áreas, e olha, o dinheiro nem sempre, eu me arrisco a dizer que, já falar que não é nem sempre, não é o mais importante, é claro, né, que ele facilita muitas coisas nas nossas vidas, mas você fazer aquilo que você gosta, que você tem paixão, não tem dinheiro que pague, não é mesmo? Isso mesmo. É isso aí. Tem que ser com paixão. Tem que ser com paixão. E olha, seguindo sempre o coração ligado na intimidade com Deus, como a Simone falou. Ele colocou no seu coração, vai de olhos fechados que vai dar tudo certo, com certeza. A gente fica por aqui com Notícias Mundial, com essa entrevista com a Simone, mas logo mais, depois do intervalo, a gente volta com todas as informações da IMPD
para você que está nos acompanhando aqui no Notícias Mundial, na Rede Mundial de Televisão. Até daqui a pouco, não sai daí não.